Assim, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo inaugural, no capítulo 1. Vamos ler os versos 1 a 5. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler os versos 1 a 5. Jó capítulo 1, versos 1 a 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro que talvez seja o mais antigo que há nas Escrituras. Não sabemos exatamente quem o escreveu. Talvez tenha sido até mesmo o próprio Moisés. O que sabemos é que Jó, o personagem que é central ao livro, ele viveu na era patriarcal ou até mesmo pré-patriarcal. Ele foi contemporâneo de Abraão ou anterior a Abraão. E isto nós percebemos pelos elementos do próprio livro, como por exemplo, Jó sacrificava pela sua família. Isto indica que não havia ainda a religião do templo. É uma época, portanto, anterior à composição do reino de Israel ou do povo de Israel sob a liderança de Moisés. Isto, portanto, nos remete à era patriarcal. Jó é muito conhecido na sociedade, especialmente pela sua paciência. A frase paciência de Jó se tornou proverbial. Mas, na verdade, sabemos que foi muito mais do que paciência, foi perseverança. Jó não foi uma pessoa correta, no sentido de ser infalível. Jó pecou no livro. A história da aprovação de Jó é clara e mostra que Jó pecou. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, amaldiçoou o ventre que o colocou no mundo, questionou o direito de Deus de fazer aquilo com ele. Mas Jó não fez o que o diabo queria que ele fizesse. Jó não blasfemou de Deus. Quando a sua mulher diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó a repreende, dizendo que Deus lhe havia dado até aquele momento todas as coisas. E por que ele haveria agora de desandar a boca contra o Senhor? Quando a mulher de Jó diz o que diz, ela está sendo a boca do diabo, ela está sendo usada pelo diabo para levar Jó ao extremo de sua aprovação, aonde fica claro aquele princípio que toda aprovação, aliás, que toda tentação é uma aprovação, mas nem toda tentação, nem toda aprovação é uma tentação, não é? Toda tentação é uma aprovação porque o diabo está sob o domínio de Deus. Ele só faz e só age aquilo que Deus permite. Então, tudo aquilo que o diabo faz, só o faz porque Deus o permite. Então, diante do diabo é uma tentação, mas Deus usa o diabo para provar, como foi o caso de Jó. Mas nem toda aprovação é uma tentação, porque Deus não age exclusivamente através do diabo para colocar os seus filhos à prova. Deus também age diretamente, como foi o caso, por exemplo, de Abraão. Deus diz a Abraão: sai, vai para o monte que eu te mostrarei e sacrifica lá o teu filho, teu único filho. Deus age diretamente, provando as pessoas. No caso aqui nós temos, portanto, um homem descrito como único em sua época. Um homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. E, meus irmãos, é interessante que essa descrição não é uma descrição que nós poderíamos dizer do narrador do livro, do escritor, embora inspirado por Deus, palavra de Deus. Mas nós vemos no verso 8, o próprio Deus dar este testemunho a respeito de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É o próprio Deus quem diz isso. Jó era único em sua geração. E no texto que nós lemos, algo nos salta aos olhos como um princípio magnífico que já foi destacado pelo pregador, pelo pastor da igreja, aliás, há pouco, a respeito da liderança. Quando Deus diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele então, nos versos 1 a 5, vai destacar a importância que Jó dava à sua família. A primeira coisa que Deus então descreve na vida de Jó era como ele tratava os seus filhos e a importância que dava a eles. A primeira coisa, portanto, que nós vemos na vida de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, é que o seu maior valor nesta terra são os seus filhos. Valoriza os seus filhos acima de tudo como herança do Senhor, como foi lido no Salmo. E, meus irmãos, quando falamos hoje da importância, do valor dos nossos filhos, nós estamos na contramão da nossa sociedade, de tudo o que se diz hoje. Porque hoje o que se valoriza é o bem material acima de tudo. Os pais, e me refiro aqui ao gênero masculino, muitas vezes abandonam seus lares em prol ou em favor da sua profissão, do seu trabalho. E ainda dão a desculpa que estão fazendo isso pensando nos filhos, o que é mais absurdo ainda. Deixa os filhos em casa, não faz o culto doméstico, não ora com eles, não está com eles, mas trabalha, diz, para dar um bom futuro a eles. Meus irmãos, falando-se de mães, não é diferente. Hoje há uma crise em relação à própria figura da mulher cristã. Cada vez mais a mulher cristã tem trocado a sua função primordial de mãe, segundo as Escrituras, por uma carreira profissional bem-sucedida. Nós vemos o sábio Salomão falar da mulher sábia e da mulher estulta. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E quando Salomão diz isso, ele não está falando que a insensata propositalmente quer destruir a sua casa. Não é isso. É que pela sua insensatez, todo o seu esforço em construir a casa é destrutivo. Ela tem boas intenções, mas de boas intenções, realmente, há lugares lotados destas coisas. Já dizia a Pirelli há algum tempo que potência sem controle não é nada. Não adianta nós tentarmos fazer coisas simplesmente pela vontade humana, sem direcionarmos estas coisas à bênção informada ou prometida pela palavra. Isto só acontecerá quando formos obedientes, quando direcionarmos os nossos esforços para aquilo que Deus ordena em sua palavra e não para as coisas com melhores das intenções que nós possamos ter. Hoje em dia, por exemplo, já está no mercado, e não estou fazendo aqui nenhuma divulgação, nenhuma propaganda, que você pode, mulher de 18 a 25 anos, procurar clínicas especializadas, extrair e congelar óvulos jovens. E você vai pagar, isso lógico, alguns milhares de reais, e vai pagar lá, se eu não estou enganado, cerca de 300 a 400 reais por mês, para manter esses óvulos congelados lá, até os 40 anos, 45 anos. Quando então a mulher já realizada profissionalmente, já desfrutou sexualmente de tudo o que queria, ela então vai ter os seus filhos. Ela vai implantar esses óvulos para ter seus filhos lá por volta dos 45 anos.
Então notem, meus irmãos, que a ideia do lar, ela está tão corrompida e tão secundada, que até mesmo a idade natural da procriação já tem sido mexida no homem, basicamente na mulher, para que ela possa ter seus filhos tardiamente, porque o principal é a carreira. Os nossos dias, portanto, não falam de valorização de filhos. Fala-se de forma emocional. E talvez uma das maiores ciladas do diabo em nossa época é exatamente ter transformado virtudes em emoções. Nós nos contentamos com a emoção ao invés do ato. Então, se alguém está enfermo, eu digo, olha, eu vou orar por ele. Bom, orar já devia estar orando sempre, mas não diz que vai vê-lo. A simples demonstração emocional do impacto com a situação do irmão já basta. Ai, como eu amo, fico até arrepiado, mas não faço nada. As virtudes se corromperam em meras emoções esvaziadas de conteúdo e de prática. E assim, muitos agem em relação à sua própria família. Meus irmãos, como lemos no texto, Jó não apenas era o homem de maiores benefícios espirituais, os bens espirituais de Jó eram tão abundantes a ponto de Deus o descrevê-lo como único, mas ele também era único nos bens materiais. Não havia ninguém em todo o Oriente tão rico quanto ele. Mas notem como Jó descreve, ou como é descrita a riqueza de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Perceba que, utilizando um tipo de fórmula da escrita hebraica, o autor apresenta a riqueza de Jó em pares de múltiplos de 10. Então nós temos 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, dá 10.000. 500 juntas de bois e 500 de jumentas, dá 1.000. Isto não é por acaso. Isto porque o número 10 para o hebreu, ele não precisava significar um número exato, mas quando utilizado em múltiplos, ele geralmente indicava um grande número, algo às vezes até incontável, um grande rebanho imenso. É isto que está sendo dito. No caso dos filhos, como é usado 10 estanque, 10 filhos, é um número exato. Jó tinha de fato 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, mas a sua riqueza era tamanha que era apresentada apenas em multidões, coisas enormes. Mas vejam, o que vem no topo da lista das riquezas de Jó, verso 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos. Antes de contar qualquer riqueza material que ele possuía, para distingui-lo entre todos aqueles que havia no Oriente, a narrativa começa, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Não havia nada mais importante para ele. A maior riqueza dele estava ali, na sua descendência, na sua casa, e ele não deixaria de investir os seus melhores esforços nisso. Quando Deus diz, portanto, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, a primeira coisa é esta: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos. Aquilo de maior importância, a maior riqueza na vida de Jó estava aí. E isso deve nos levar, portanto, à reflexão, meus irmãos. Se nós temos reconhecido isto, não podemos ser também românticos. Crentes românticos se decepcionam. Crentes românticos, às vezes, entram em profundas crises espirituais por ter uma fé irreal. Bom, mas a fé não pode ser irreal?
Depende do que você esteja pensando com isto. A fé é real, mas às vezes se floreia a fé como se fosse algo que nos isenta de alguns problemas. Ter filhos hoje não é como ter filhos, ou não é mais como ter filhos há algum tempo atrás. Os filhos respeitavam os pais, os filhos valorizavam o seu lar. Hoje, cada vez mais, vemos adolescentes dizer até mesmo que não vem a hora de completar 18 anos para sair de casa. Não vemos mais a preocupação com o lar, com o nome da família. E isto tudo, obviamente, por ser uma família de Deus. Mas não podemos também olhar para os filhos como se fossem problemas que Deus permitiu na nossa vida. Nós devemos olhar e reconhecer o valor e a importância deles e investirmos neles. Talvez o grande problema dos nossos filhos não tenham sido eles exatamente, mas nós. Embora, obviamente, a alma que pecar, esta morrerá. Ninguém precisa ouvir a palavra de Deus 500 vezes para ser convertido. Uma vez basta. Mas muitas vezes os nossos filhos refletem os problemas que nós temos como pais. E é por isto que nós vemos a sequência do texto. E podemos destacar então um segundo elemento, uma segunda verdade deste homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele se torna exemplo para os seus filhos. Exemplo. Meus irmãos, geralmente famílias ricas têm grande dificuldade no relacionamento dos filhos. Isso porque o dinheiro ele tem a capacidade de tornar mais agudo o pecado. É impressionante isso. Não é por acaso que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com isto, obviamente, ele não quis dizer que o rico não entra e o pobre entra. Por isso que o texto segue dizendo, mas a Deus tudo é possível. Tanto o rico quanto o pobre só entram porque Deus os coloca lá. Mas certamente fica claro que Jesus deixou este ensinamento, que a riqueza complica ainda mais a nossa vida com Deus, porque ela fomenta, ela fermenta o pecado. O homem rico vai ter que ter mais calo nos joelhos do que o pobre, certamente, por ver a facilidade que a riqueza traz à multiplicação dos pecados. Mas o que nós vemos no caso de Jó, é que os filhos dele são descritos de uma forma totalmente diferente. No verso 4 nós lemos, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Havia uma abundante riqueza material, mas isso não despertava neles a disputa pelos bens. Pelo contrário, eles viviam de uma forma harmônica, o que nos dá a ideia de que eles percebiam que o seu pai vivia prezando a família em primeiro lugar, e eles seguiram este exemplo de piedade. Apenas 2 homens nas Escrituras disseram algo que a princípio pode soar arrogante, mas que mostrava até mesmo a humildade, a dependência deles de Deus. Jó e Davi disseram, eu me apego à minha integridade. Parece arrogante isto, né? Mas é a declaração de alguém que reconhece que tem colocado diante de Deus a sua vida sem reservas. Eles não queriam dizer que eles eram perfeitos ou superiores a qualquer um, mas apenas declaravam que se entregavam a Deus e faziam o máximo para obedecê-lo, de forma sincera. Procuravam se apresentar a Deus aprovados como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Alguém já disse isso. Eram filhos obedientes. Se nós observarmos o verso 5, quando Jó sacrificava pelos seus filhos, ele diz, se porventura pecaram, blasfemaram contra Deus.
O que mostra é que Jó reconhecia que os seus filhos andavam na linha, mas eles não eram perfeitos. E, portanto, não desprezavam ou não, de alguma forma, estavam isentos na necessidade do sacrifício. E, meus irmãos, a necessidade de sermos exemplo para os nossos filhos é premente. E de fato nós somos. De qualquer jeito nós somos. Ou nós somos bons exemplos, ou nós somos maus exemplos. Mas eles olham, aprendem com nossas palavras, nossas atitudes e nossas reações. E, meus irmãos, nós percebemos muito mais quem somos e quem são aqueles que nos cercam. Não é por aquilo que eles fazem, mas da forma como eles reagem. Quando nós fazemos alguma coisa, podemos modelar isto. Podemos construir a ação a ponto de entregá-la aos olhos de todos como o protótipo da perfeição. Mas quando nós reagimos, sem nenhum preparo daquilo que vamos então dizer, uma reação, então percebemos quem somos, percebemos quem são as pessoas. Jó era uma pessoa piedosa, uma pessoa que se dedicava à sua casa, uma pessoa que foi destacada por Deus como único em sua geração. E, meus irmãos, nós somos exemplo, até mesmo após a nossa morte. O autor aos Hebreus, quando fala da galeria dos heróis da fé, ele diz que eram homens dos quais o mundo não era digno, mas diz também que ainda mortos falam. Nós temos responsabilidade com a nossa vida até depois que morrermos. Qual é a memória que nós vamos deixar? Que tipo de exemplo ficará para influenciar aqueles que estarão vivos depois que Deus nos chamar à sua presença? Se forem bons exemplos, seremos galardoados até mesmo depois da nossa morte pelo resultado da nossa vida. Mas se forem maus exemplos, também seremos cobrados disto, pela herança que deixamos, mesmo depois que morremos. Portanto, diz um ditado que o fruto nunca cai longe da árvore. Os nossos filhos são em grande parte resultado do que nós somos. E o exemplo de piedade e retidão tem que haver, como fica inferido no verso 4, na importância que os irmãos davam à própria família, a convivência deles, como Jó dava também aos filhos. E uma última coisa, meus irmãos, que destacamos, está no verso 5. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ele é um sacerdote de sua casa. No verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, a figura de Jó é muito interessante, porque ele parece extrapolar a ideia de um sacerdote, quase um mediador. E quando eu falo mediador, eu não estou falando de um mediador como Cristo, entre Deus e os homens, mas que como líder espiritual de sua casa, ele não apenas elevava a Deus as suas orações em favor da sua casa, como ele também, de certa forma, era o representante de Deus em sua casa. E isso nós podemos perceber com aquilo que Paulo fala a respeito da submissão da mulher lá em Efésios, quando ele diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido como ao Senhor. Isto é muito interessante. Os homens gostam desse texto, as mulheres nem tanto. Mas os homens às vezes olham para este texto como se fosse uma mera obrigação feminina se sujeitar ao marido. Bom, é ordenança, é princípio e deve se submeter.
Mas os maridos devem também considerar que está aí implícito um princípio que é uma responsabilidade do marido para, de certa forma, viabilizar e suavizar, tornar a submissão da mulher prazerosa. Exatamente nisto, em a mulher se sujeitar ao marido como ao Senhor. O que se entende nisto? Se entende que este marido, ele deve manifestar o próprio Cristo em sua casa. A mulher, quando se sujeita a este esposo, é porque ela enxerga nele o próprio Cristo ali, porque ele é piedoso, porque ele é líder espiritual de sua casa, porque ele é uma pessoa que ora, porque ele é sério com a palavra de Deus, porque ele tem um compromisso, em primeiro lugar, com a igreja, com o povo de Deus, acima de tudo, porque ela vê este modelo de Cristo na vida do seu marido, e assim, se submetendo ao marido, é como se fosse ao próprio Cristo. Uma coisa não está ligada à outra, como se a mulher só deve ser submissa se o marido for um protótipo do próprio Cristo. Não, deve ser submissa tendo apenas como limite o pecado. Nenhuma mulher pode se submeter ao marido no pecado. Se ela fizer isto, é idolatria. Ela está divinizando o marido, está servindo ao marido ao invés de Deus. O limite da submissão ao marido, do crente ao Estado, dos pais aos filhos, qualquer que seja a submissão, é a mesma: o pecado. Nenhum crente se submete ao pecado em nome de quem quer que seja. Este é o princípio. Quando Jó, portanto, sacrifica por seus filhos, ele está exercendo um papel ali de representante do próprio Deus. E os seus filhos, portanto, lhe eram assim submissos, porque Jó externava exatamente isto que Deus reconhece: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Filhos crentes vão ser obedientes a este pai, que é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, porque o próprio Deus é visto na vida dele. Uma mulher crente vai ser submissa a um marido assim, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. A mulher de Jó provavelmente não era deste tipo. O último relato que temos dela é a sua sentença contra Jó, para que ele desse cabo de sua própria vida. E é possível que os 10 filhos que Deus deu a Jó, lá no final do livro, depois de sua aprovação, já não fossem mais com ela. O que nós vemos, portanto, é que este marido, este pai, é assim que se processa o sacerdócio do lar, tendo o Cristo como modelo, manifestando ao lar a figura de Cristo. E dentro desta figura de sacerdote do lar, um último ponto a ser destacado aí: a necessidade, meus irmãos, de fazer dos nossos filhos biológicos filhos na fé. É muito tocante até mesmo notar o tratamento de Paulo para com Timóteo. Paulo provavelmente não tinha filhos. Provavelmente tenha sido casado, há um debate sobre esta questão, mas não há informações de filhos biológicos de Paulo. E ele quase que adota Timóteo. Ele trata Timóteo como um filho, mas um filho mais do que biológico, espiritual. E meus irmãos, o filho espiritual é mais importante do que o filho biológico. O filho espiritual vai estar com você por toda a eternidade. E o seu filho biológico, se ele não for convertido, você só o terá nesta terra. A necessidade, portanto, premente para a paz, é fazer dos seus filhos discípulos, é tornar os filhos biológicos filhos na fé, para que eles sejam então participantes da aliança e deem continuidade à própria fé, à família da aliança, quando vocês como pais forem chamados à presença de Deus. E vocês terão isto como garantia, que estarão eternamente juntos.
Não será apenas uma família aqui, é uma família eterna. A importância dos filhos está também nisto, de torná-los servos de Cristo, discípulos nossos, filhos espirituais, não apenas filhos na fé. E quando digo discípulos nossos, estou dizendo que nós lemos a Bíblia com eles, compartilhamos com eles, estamos com eles na caminhada da fé, não apenas fomos usados por Deus para gerar o ser humano, mas para gerar ali também a própria salvação, como instrumentos de Deus na vida destes filhos. Não caia, meus irmãos, na cilada de querer dar o melhor desta terra para seus filhos. Deem o melhor de Deus a eles. Se der para dar o que estiver aqui, mas isso é secundário, não é o mais importante. Invista na vida espiritual de seus filhos e vocês os terão eternamente. Mas, do contrário, apenas os terão, apenas os conhecerão para esta vida. Ser sacerdote do lar tem esta bênção, uma família eterna. Façam a sua parte e Deus confirmará a eleição segundo a sua vontade na vida de seus filhos. Mas não deixem de fazer a sua parte. Façam aquilo que lhes cabe, priorizem, revejam a agenda que vocês têm, arrumem espaço para o que é mais importante, porque vocês fazem isso com tudo que é relativo ao seu trabalho, aquilo que é importante materialmente sempre se arruma tempo. Reconheçam que o material é secundário, o principal é a vida com Deus. E isso não apenas vocês, como maridos, ou como esposas, ou como casais, mas como pais em relação a filhos. Portanto, quando Deus destaca Jó como único em sua geração, não havia ninguém como ele na face da terra. Não há, como diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. É isto o que o texto destaca. O mais importante para Jó era seus filhos. Antes de começar o relato de qualquer riqueza, a maior riqueza tinha 7 filhos e 3 filhas. O exemplo da importância que Jó dava à família é visto nos próprios filhos, quando, sem egoísmos, sem disputas, mesmo em meio a tantos bens, eles se congregavam, festejavam e eram piedosos. E por fim, alguém que era sacerdote de sua casa, quase um mediador, alguém que não apenas orava pela família, mas também traduzia a palavra aos seus filhos, ensinava a prática religiosa, sacrificava por eles. E é interessante ver que isto não era um dia ou outro. Primeiro Jó diz que não poupava esforços, sacrificava segundo o número de cada um deles, o que quer dizer que eram 10 animais mortos, quando na verdade um bastava. Ele não poupava dinheiro e nem esforço, até porque, diz o texto, assim fazia Jó de vez em quando. Não é isso? Assim fazia Jó continuamente. Que bênção era este homem, pecador, não blasfemou, reclamou, questionou, mas foi firme, sem blasfemar contra Deus. E Deus, por graça e misericórdia, lhe deu dobrado no final e deu outros 10 filhos a ele. Aprendamos o exemplo de Jó, meus irmãos. Não queiramos pensar nisto como investimento. Não queira passar por todo o sofrimento de Jó para Deus te dar o dobro. É melhor ficar com o que você tem. Mas pensemos nisso. O quanto é magnífico ser reconhecido por Deus como alguém reto, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tendo a família como o maior bem. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.